Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer esse bule lindo, maravilhoso, tá? E aqui eu vou fazer a parte do chão pra mim fazer a medida, né? Entre a diferença entre o fundo e o chão. Eu faço com a própria régua, tá certo? Faço aqui algumas marcaçõezinhas de um lado e do outro e vou fazer a parte do chão. Vou utilizar aqui pra fazer o chão, somente o chão, tá? Com verde oliva, tá certo? Vou aqui, ó, contorno, puxo para trás, tá certo? Contornei aqui, puxei para trás, venho com movimentos vai e volta, pro mesmo sentido, tá certo? Olha só. E vem tirando o excesso, tá, pessoal? Vem tirando o excesso aqui, ó. Novamente, do outro lado a mesma coisa. Vai, volta, tá vendo, ó? Tirando o excesso. Nos espaços que sobrou, contorno aqui, ó, faço a mesma coisa, puxo para trás, certo? Venho aqui do outro lado, ó, próximo da flor do campo, e faço o mesmo processo, ó. Contorno, puxo para trás, movimento vai e volta. Não precisa fazer aquele movimento, não pode, na verdade, né? Fazer aquele movimento para cima, para baixo, porque senão a parte do chão, ela vai ficar irregular, tá bom? O sentido do pincel tem que ser pro mesmo sentido que você está trabalhando. Vai e volta, tá bom? O fundo eu não vou fazer agora. Se você quiser fazer, pode fazer antes. Eu fiz o fundo só lá em cima, próximo das florzinhas do campo, lá em cima, com a cor azul. Foi a cor verde glacial, tá? E eu vou fazer as florzinhas coloridas, tá bom? Pra mim fazer a chaleira, eu vou pintar na cor rosa, tá? Vocês podem pintar vermelho, vermelho com branco, tá bom? Então, fica a critério de vocês, certinho? Os corações, eu coloquei só pra dar um detalhe, tá? Mas se vocês não quiserem, vocês podem fazer bolinhas, ou vocês não precisam fazer, tá? Eu preenchi todo o fundo do bule, deixei o coração, tá, pessoal? Deixei o coração pra preencher depois. Então, eu preenchi com rosa bebê, tá? Fui preenchendo toda a fibra do tecido, olha só, tá? Fui preenchendo tudo e depois eu vim sombreando com pink, tá certo? Os corações eu não preenchi, tá, pessoal? Preenchi em volta, tudo certinho. Não tem problema da cor passar um pouquinho pra dentro do coração, tá? Porque eu quero que o meu tecido esteja bem preenchido, certo? E eu venho fazendo o sombreamento aqui, ó, próximo das folhas, com rosa bebê. Lembrando que vocês podem fazer com outras tonalidades. Vocês podem fazer ele vermelho, com os corações brancos, tá? Vai ficar bem bonitinho também. Pode fazer azul, com os corações azuis mais escuro, tá? Ou mais claro, depende da tonalidade que você esteja utilizando, certinho? Então, aqui eu venho fazendo sombreamento aqui próximo do laço, certo? Com pink, tá? Por enquanto, eu usei só o rosa bebê e o pink para sombrear, certo? O risco está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vou deixar o risco para vocês, tá certo? Os vídeos que eu puder disponibilizar o risco, sempre vai estar na descrição do vídeo para vocês, ok? Então, vem aqui, ó, sombreando por trás da florzinha, certo? Tirando o excesso. Minha tinta de base tá úmida ainda, né? Não deu tempo secar. Então, dá pra gente mesclar bem as cores. Vai suavizando, certo? Aqui, ó, a divisória entre o bule, né? E o bico, a gente também faz o sombreamento, certo? Igualzinho se a gente estivesse fazendo uma pintura sem esses detalhes do coração, tá? Vem fazendo todo o sombreamento normalmente, certinho? Ó, aqui dentro também. Espero que vocês gostem, tá? Estou voltando aí com as videoaulas aos poucos, mas estou voltando, tá bom? Meu celular tava com problema, mas estamos aí, tá bom, pessoal? Olha só, agora a gente vai vir com branco, iluminando. Esse branco, ele vai sumir, o risco do carbono, ele vai aparecer.
retoquem novamente após a secagem, tá certo? É nessa hora que a gente consegue cobrir o risco do carbono, tá, pessoal? Ó, iluminei nessa lateral e nessa outra lateral aqui também, tá? Ele tem poucos espaços de luz, certinho? E a gente vai trabalhando aqui, ó. Certo? Na alça do bule também, alguns pontos eu venho iluminando, tá? E aqui no bico também, ó. Vem iluminando com branco, tirando o excesso, tá? Vocês podem também fazer, depois que fizer o preenchimento do coração, vocês podem vir em volta com aquelas tinta glitter, né? Ou aquelas tinta 3D, acripuff, e fazer um detalhe, né? Vai ficar bem bonitinho também, tá? Para fazer a parte das flores, do laço, na verdade, eu vou começar pelo laço, eu vou trabalhar com azul cobalto e o azul celeste. Pode ser o turquesa também, tá? O turquesa ou celeste, tanto faz, certo? Vou trabalhar com essas duas cores. Fiz aqui a parte do laço, tá? Vou fazer o sombreamento com azul cobalto. Claro que vocês podem substituir, certinho? Pode fazer verde, verde super combina com rosa, tá? Pode fazer lilás, também lilás combina com rosa, certo? Então, vou fazer todo o preenchimento assim, ó, por partes, tá bom? Parte de sombra, azul cobalto, parte de luz, azul celeste, tá? Pode ser o turquesa também, pode ser o azul mar, certo? Se você tiver o azul cerúleo, não tiver o azul cobalto, pode utilizar o azul cerúleo, também dá certo. O azul cerúleo é bem parecido com o azul cobalto, não tem quase diferença nenhuma, tá bom? E a parte de luz aqui, eu venho com o azul celeste, certo? Vem terminando de preencher aqui, ó. O risco vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Quando eu posso disponibilizar, vocês sabem que eu disponibilizo o risco, tá? Esse risco não é meu, certo? Ele não é uma autoria minha, mas eu achei bem bonito, eu achei que vocês iam gostar bastante, tá? Se não quiser riscar também os detalhes do coração, achar muito detalhado, né? É só não riscar, tá bom? Faz só a parte principal do risco, tá? O coração não precisa riscar. Ou se você quiser desenhar ele depois, a mão livre, sabe? Fazer a mão livre, já faz direto com a tinta, né? É melhor porque daí não fica a marcação do carbono, né? Que é mais difícil de cobrir, certinho? E assim eu vou preenchendo aqui, ó. Limpo o pincel, tá? E venho com o azul celeste aqui no meio, certo? Agora eu vou lavar o pincel, vou secar e vou vir com branco, tá? Não gosto de branco, Tamires, o que é que eu faço? Vem com azul bebê ou faz uma misturinha num pratinho com o azul celeste misturado com branco, um pouquinho de soro fisiológico, um pouquinho de diluente, para que a tinta ela fique mais molinha, tá? Que ela vai ficar mais grossa, né? Então, para que ela fique mais leve, aí a gente utiliza um pouquinho para diluir essa tinta, tá? Foi muito branco, volta com azul cobalto, certo? Aqui do mesmo jeito, ó, branco. Aqui também, ó, tira o excesso, certo? Limpa o pincel, ó. E vem tirando o excesso, a marcação do pincel, tá? E aqui na parte da ponta, ó, vendo aqui de baixo, vou pra cima, tá? Se tiver com muita tinta no pincel, tira o excesso.
ok? Movimentos vai e volta e vai mesclando as cores, tá? No meio, só uma pontinha aqui, ó, batidinhas, vai tirando o excesso em volta, ó. Iluminei, certo? Prontinho. Agora, a gente vai lavar o pincel pra fazer as folhas, né? E as flores. Pra fazer essa florzinha de baixo, o meio, eu coloquei o amarelo ouro, certo? E nas pétalas, eu utilizei o lilás e o violeta, tá certo? Então, coloquei aqui o amarelo ouro no meio. Ok? Vou lavar o pincel, tá? E vou pegar as outras cores. Pegar o lilás, que é minha base de luz, né? E pegar o violeta, pode ser o violeta cobalto, tá? Não tem o lilás, mas tem o lavanda, pode utilizar o lavanda, tá bom? Não tem o lilás, mas tem o lilás bebê, pode utilizar o lilás bebê, certo? O lavanda e o lilás são bem parecidos, ok? E assim eu venho, ó, preenchendo a fibra do tecido, preenchendo as pétalas até a metade. Certo? Aí eu vou limpar o pincel e vou vir com violeta, pode ser o violeta cobalto, tá? Faço o arredondado, ó. E puxo para minhas pétalas, ó. Movimento circular, aqui eu não vou me preocupar em definir elas, tá? Vou definir elas uma por uma depois, tá bom? Aqui eu só vou me preocupar em esfumaçar, tirar o excesso, ok? Agora sim que a gente vai traçar aqui as pétalas, tá? Fazer o sombreamento para definir quem está por cima, quem está por baixo, tá? Então, assim a gente vai trabalhando em volta aqui das nossas flor do campo, certo? Com o violeta. Ok? Sempre tirando o excesso, mesclando bem as cores. Observa bem o risco, tá? Precisou de voltar com a cor de sombra ou a cor de luz, a gente volta, retoca, certo? Que é o que vai dar o efeito, que é que vai dar o nosso trabalho aí, tá bom? Vai fazer que o nosso trabalho fique bem feito, bem acabado, tá certo? Aí a gente lava o pincel e vem finalizando com branco. Também não gosta de branco, utiliza o lilás bebê, tá? Não tem o lilás bebê, faz a misturinha de branco com lilás e um pouquinho do diluente ou do soro fisiológico. Uma gotinha só já é o suficiente, certinho? Vai mesclando uma cor na outra, tá? Precisou, volta com a sombra novamente, se por acaso o branco foi em excesso, tá? Tudo tem um ajuste, certinho? Vai limpando o pincel, tirando o excesso, ok? Não esquece de deixar o like, tá? Se é novo aqui no canal, já se inscreve. Obrigada a todos que estão aqui comigo, tá? Pela paciência, certo? E pelo apoio sempre, né? Às vezes a gente tem altos e baixos, mas é assim mesmo. É a vida, né, pessoal? E acontece, tá? Não vamos baixar a cabeça, desistir. Vamos seguir firme e forte, né? Ó, voltei com um pouquinho do violeta novamente. E aqui, venho só com branco, batidinhas, prontinho, finalizado, sem, tá vendo, ó? Sem trabalho, né? Tudo bonitinho, tá? Simples e fácil pra vocês, tá? São iniciantes e querem aprender a pintura em tecido de maneira simples e fácil. É aqui no canal, tá bom? Agora, a gente vai fazer um fundo aqui, ó. Observe que tem um pequeno espaço que eu vou fazer os galhos, né? Aí, a gente vem com a cor, pode ser o turquesa, pode ser o verde
verde soft, tá? Esse aqui é o turquesa, tá, pessoal? Eu olhei a cor da tinta ali e é o turquesa. Pode ser também o verde bebê, tá? Aí é opcional, certo? Eu vou fazer aqui só nas extremidades, não vou fazer em toda a volta, tá? Só pra dar uma profundidade aqui, certo? Eu vou fazer uma florzinha de cada cor, mas você pode fazer de uma cor só, certo? Vai depender aí de vocês, tá? Aí vai ser como vocês vão riscar aí no tecido de vocês, depende da cor do barrado, né? Aí vocês vão fazendo a combinação aí, tá? Eu fiz uma de cada cor, para que vocês possam ter uma ideia, né? E fazer de uma cor só, ou seguir o risco aqui junto comigo, tá? Para fazer as folhas, eu peguei mostarda e verde pistache, tá? Mostarda e verde pistache. E eu utilizei o verde oliva, mas você pode utilizar o verde pistache não, o verde pinheiro, tá? É tanto verde, né, que a gente se confunde. Ó, mostarda, verde pistache e verde oliva. Você pode utilizar o verde pinheiro ou verde pântano, tá? Se você quiser uma folha seca, você pode utilizar o sépia, certo? Também dá certo. Então, as folhas super simples, né, pessoal? Sem dificuldade. Lembrando que o risco está na descrição do vídeo. Você já pode deixar o seu like, que eu agradeço, tá? Ajuda o canal, compartilha, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela companhia, tá? Obrigado pelo carinho, pelos comentários, certo? E qualquer dúvida é só deixar um comentário aí que eu respondo, tá, pessoal? Eu vou deixar também o meu número do WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo, pedir o risco por lá, tá? Ou ele está na descrição do vídeo, tá? Tudo bonitinho pra vocês. Eu sempre posto lá nas minhas redes sociais, lá na minha página do Facebook, tá? Vocês podem encontrar lá alguns riscos também, certo? Eu vou tentar manter, né, os vídeos aqui toda semana, diariamente, já não posso garantir, mas pelo menos 3 vezes na semana estamos juntos aí, tá? Tem os vídeos que eu sempre posto todos os dias, às 2 horas da tarde, 2h30, sempre posto um vídeo que é do curso online que eu faço, que eu dou as aulas, né? Só que eu não posso publicar o risco, eu deixo as aulas livres, porque as meninas acham mais fácil de encontrar. Mas o risco eu não posso fazer a doação dos riscos, tá? Deixo só a aula livre, aí eu tô trazendo outros vídeos com o risco disponível, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom, pessoal? Quando o risco está disponível, ele sempre vai estar o link na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, se tiver disponível, ele vai estar na descrição do vídeo, tá? As outras 2 folhas eu fiz do mesmo jeito. Mostarda, verde pistache, verde oliva e branco, tá? Em vez do branco, você pode iluminar com marfim, com o amarelo bebê, certo? Com o eva doce, o verde soft, ok? Vai depender de vocês, tá? Vamos lá. Vou fazer as outras folhas, as outras flores lá em cima. Aí vai ser o mesmo padrão. Amarelo ouro no meio, certo? Vou fazer ela com a cor azul. Eu vou utilizar a mesma cor azul do laço, tá? Que foi o verde, o azul cobalto e o azul celeste, certo? Ó, contorno aqui. Tanto faz você começar das pontas pra dentro ou do meio pra fora, tá? Ó. Vai tirando o excesso imediatamente para a tinta não secar, certo? Aí você vai vir com o azul celeste, pode ser um outro tom de azul, azul bebê, tá? Eu não utilizei o turquesa, porque o turquesa eu já fiz o fundo, tá? Então ficaria a mesma cor. Então eu utilizei o azul celeste mesmo,
certo? Que ele é um pouquinho mais escuro que o turquesa, ok? Mas se quiser pintar de outra cor, tipo vermelho, rosa, um rosa mais escuro, né? Ou todo de lilás, a de baixo que a gente fez foi lilás, então pode ser a de cima, as de cima também, fazer um conjunto ali, certo? Ou amarelo, enfim, gente, quem vai escolher a cor vai ser vocês, tá? Aqui é só uma ideia. Como é que faz, certo? Sempre mesclando bem uma cor na outra. Aqui é só uma base, a gente vai precisar retocar novamente, certo? Vai precisar voltar com branco, vai precisar voltar com azul cobalto. O azul celeste não precisa, ele só vai ser só a nossa base. A gente vai precisar vir com azul cobalto definindo as pétalas, certo? Ó. E assim a gente vai fazendo a divisória aqui, tá? E dando formato à nossa pétala, nossa rosa, né? Certo? Aí eu venho com o branco iluminando. Tamires não gosta do branco, pode iluminar com azul bebê? Pode iluminar com azul bebê sim, tá? Mas quando a gente começa a utilizar, igual minhas alunas, ela fala: "Ai, professora, já tô começando a gostar de trabalhar com branco, né?" Então é isso. Eu sempre mostro para ela alternativas, mas sempre mostro como é que eu faço utilizando o branco, né? Eu acho que o branco a gente não pode ter medo, a gente tem que aprender a utilizar ele, tá? Pode substituir? Claro que pode substituir, mas eu gosto de utilizar branco, né? A gente vai, ó, tirando o excesso, certo? Mesclando bem as cores, tá? Foi muito branco, retoca novamente com verde não, com o azul cobalto, certo? Tantas cores que a professora aí confunde, né? Mesmo observando aqui, ainda confunde as cores. Mas é assim mesmo. Ó. Contorna, limpa o pincel, tira o excesso. Certo? Branco aqui no meio, batidinhas, tira o excesso. Cuidado para não topar no azul, acabar borrando, né? Se borrou, volta com um pouquinho do amarelo, aí depois volta com branco, tá? Aqui tem um espaçozinho, vou voltar novamente com azul turquesa, com a cor turquesa. Pra rosa aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pra rosa não, pra flor, né? A cor... Ai, gente, esqueci. Amarelo ouro, certo? Aí eu vou fazer essa aqui lilás também, tá? Vou fazer a mesma coisa. Violeta. Puxar pras pétalas, tá? Aí venho com lilás bebê, com lilás, na verdade, certo? Pode ser o lilás bebê também, o lavanda, ok? E vai preenchendo todas as pétalas ali. E depois é que a gente vem fazendo a definição. Ok? Não vou me preocupar se eu ultrapassei o limite, agora não, tá? Depois é que eu venho retocando, aí eu vou me preocupando em deixar as pétalas, né? Fazer o degradê, tudo mais. Agora é só o preenchimento da base do tecido, tá? Limpa o pincel, aí volta com o violeta. Definindo as pétalas, tá? Tira o excesso.
E assim a gente vai fazendo em todas as 5 pétalas. Divisória aqui, ó. Do miolo pra fora. Olha só. E assim eu vou fazendo sombreamento pétala por pétala, tá bom? Aí a gente vai limpar o pincel e vai iluminar, certo? Branco novamente. Aqui só no meio. Venho desse lado aqui até a ponta. Tiro o excesso. Vem desse outro lado, ó. Contorno até a metade, tiro o excesso. Se tem muita tinta no pincel, limpa o pincel para depois ir tirar o excesso, tá? Essa aqui tem luz dos dois lados, ó. Tiro o excesso. Ok? E assim a gente vai mantendo o padrão todas as florzinhas, tá? Chama-se flor do campo. Batidinhas. A gente vai fazer as próximas lá em cima. Se quiser fazer acabamento com galinhos, também pode, com aquelas mini folhinhas, ok? Amarelo, ouro. E eu vou vir com rosa bebê. Essa eu vou trazer ela no tom de rosa, no mesmo tom da chaleira, certo? Rosa bebê e pink. Vou mostrar aqui do contrário, né? Das pétalas pra dentro. É a mesma coisa, gente. Não interfere no resultado, não, tá? Você começar do miolo ali pra fora. Do miolo pra fora, né? Ou das pétalas de cima para dentro. Tanto faz, tá? Ó, venho com pink. Puxo pras pétalas. Ó, movimento circular. Aí, depois é que eu vou fazer o acabamento, a mesma coisa, tá? Depois é que eu faço o acabamento aqui, ó, com o pink, eu venho fazendo a sombra, tá? Das pétalas aqui, certo? E o branco a gente utiliza pra iluminar, ok? Ó, pink, eu usei pink, rosa bebê e branco pra iluminar, certo? Não quer usar branco, faz a misturinha do rosa bebê, um pouquinho do branco, um pouquinho do diluente ou soro fisiológico, tá? Pra que serve o diluente ou soro fisiológico? Pra deixar a sua tinta mais leve, mais fininha, ela não vai ficar tão grossa, né? Então, ela vai ficar mais fininha e vai ficar melhor de mesclar as cores, certo? A gente vai diluir essa tinta, ok? Ó, aí a gente vem, ó, fazendo as pétalas, ó. Divisória das pétalas, ok? De um lado, ó, e do outro, certo? Tiro o excesso, ó. Limpo o pincel, tiro o excesso, ok? Ó, vem com um pouquinho do pink, se eu exagerei aqui com branco, tá? E branco no meio, aqui, ó. Deposito, faço batidinhas, prontinho. A outra eu vou fazer na cor vermelho, tá? Então, vou utilizar o amarelo ouro no meio, tá? Eu vou preencher toda ela com vermelho, vermelho tomate. E vou sombrear com o vinho. Para iluminar, não uso branco. Espera secar, utiliza o vermelho fogo, ou vermelho fluorescente, ou o vermelho vivo, ou o coral, tá? Cor coral. Eu vou iluminar com vermelho fluorescente, então, eu vou esperar secar e depois é que eu venho iluminando, tá bom? Eu não vou ter pressa, certo? Aí, eu aproveito que eu já faço o acabamento nas demais e já venho fazendo o acabamento na flor vermelha,
certo? Aí também, mas você sempre fala que vermelho não combina com rosa e o vermelho não tá perto do rosa ali, ele não tá predominando, ele é só uma composição. Eu poderia pintar ela de amarelo, poderia pintar ela de uma outra tonalidade, mas eu quis vermelho ali, tá? Já que era uma pequenininha ali mesmo, então eu decidi pintar ela no tom de vermelho, tá? Ela parece muito com aquelas flores que o pessoal chama, aqui onde eu moro, é pé de beijo, né? Tem o beijo alemão, tem o pé de beijo. Ela é bem parecida essas florzinhas assim. Elas são bem fáceis de como é que diz? De pegar, né? Elas ficam bem bonitas. Não sei se na região de vocês é assim também. É uma flor bem bonitinha, gente. Bem delicada também, porque qualquer coisinha, qualquer esbarrão que a gente dela já quebra, né? Então, a gente é conhecida como o pé de beijo. Ó, e aqui nos corações eu vou pintar ele com o rosa, o pink. Você pode pintar de um rosa escuro, você pode pintar de uma outra tonalidade. Aí, depois de seco, retoca. Ou se não, vem com aquela tinta 3D e faz o contorno, aquele glitter, né? Vai ficar bem bonito também. Vai ficar brilhando, né? Vai ficar show de bola. Então, se vocês quiserem, vocês podem pintar de uma outra tonalidade. Vocês podem pintar de branco também, tá? Pode fazer uma composição diferente. Aqui é só uma ideia, tá? Vocês sabem que eu gosto de rosa, então eu decidi pintar ela tom de rosa, tá? Mas fica a critério, tá bom? Cada um vai ver a ideia, né? E vai adaptando no seu jeito, tá? Do seu jeito, no seu tempo. Então, aqui é só uma ideia, certo? Ó. Ok? Aí, pra fazer o acabamento, eu peguei o próprio verde oliva e fiz o acabamento dos galhos, tá? Pega um pincel menor, um pincel número 2, número 4, e vai fazer o acabamento, tá bom? Os galhinhos, tá? Pra ter sentido ali as florzinhas, tá, pessoal? Fui vendo ali, fui fazendo a mão livre mesmo, somente o galho, tá? Ó. Fui até lá em cima. Tracei aqui outra, certo? Ó. E venho puxando aqui alguns galhinhos com o verde oliva também. Pode ser o verde pinheiro, verde musgo, tá? Pode ser florzinhas, certo? Vai depender aí da sua criatividade, ok? Depois de pronto, depois de seco, né? Faz o acabamento, certo? Volta novamente com o branco, volta novamente com a sombra e finaliza o seu trabalho. Eu amei o trabalho de hoje, espero também que vocês tenham gostado. E olha só o resultado final. O risco vai estar na descrição do vídeo, não esquece, né? Se chegou até o final, não esquece de deixar o like. Se é novo aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Olha só como ficou. Tchauzinho, pessoal, e até a próxima aula.